Imagine a vida de uma mulher chamada Sofia, uma alma perdida nas ruas frias de uma cidade grande, onde o neon piscante das noites intermináveis misturava-se ao cheiro acre de cigarro e arrependimento. E o peso do pecado era como correntes invisíveis arrastando-a para o abismo. Sofia crescia em uma família quebrada, o eco de brigas ecoando como fantasmas em sua mente, levando-a a buscar refúgio em vícios que prometiam esquecimento, drogas que queimavam suas veias como fogo líquido, relacionamentos tóxicos que deixavam marcas na alma mais profundas que qualquer cicatriz na pele, e uma culpa que a acordava no meio da noite, suando frio, com o coração batendo como um tambor de julgamento. Ela se via no espelho rachado de banheiros sujos, os olhos vazios, refletindo uma pergunta silenciosa: por que eu não consigo me livrar disso? Mas em uma noite chuvosa, tropeçando em uma igreja abandonada, o cheiro de mofo e poeira antiga envolvendo-a como um abraço relutante, Sofia encontrou um velho diário esquecido no banco, páginas amareladas com anotações de um pastor há muito falecido, revelando uma verdade divina que o mundo havia enterrado sob camadas de autoajuda e falsas promessas. A graça de Deus, que não apenas perdoa, mas liberta o fardo do pecado para sempre, transformando vidas de escuridão em prosperidade eterna, inspirada em testemunhos reais, como os de pessoas que, após anos de vício e depressão, encontraram liberdade verdadeira através da cruz, provando que o que parece impossível é apenas o começo de uma jornada de redenção. Você já sentiu o peso esmagador de um erro que te persegue como uma sombra, roubando sua paz, sua alegria, até sua respiração? E se perguntou se há uma saída que não seja apenas um remendo temporário, mas uma liberdade que dura para sempre? Imagine acordar amanhã sem essa carga, livre como nunca, com o coração leve e o futuro brilhando como o amanhecer. E se eu te disser que Deus tem uma revelação esquecida, escondida na sua palavra, esperando para te libertar agora mesmo? Vamos nos aprofundar nessa escuridão juntos, como se estivéssemos caminhando por um beco estreito à meia-noite, a chuva fina pingando em nossos ombros, o som distante de sirenes misturando-se aos batimentos acelerados do seu coração. Enquanto eu te conto o segredo que Sofia descobriu, um segredo que não é para os fracos de espírito, porque ele arranca as raízes do pecado da sua alma com uma força que dói no começo, mas cura como bálsamo depois. Sinta o frio da chuva encharcando sua roupa, o cheiro de asfalto molhado, subindo como um lembrete de quedas passadas. E imagine Sofia ali, tremendo não só de frio, mas de um medo primal. O dilema rasgando seu interior: continuar no ciclo de dor, ou arriscar tudo por uma promessa divina que ela mal compreendia. Ela abriu o diário com mãos trêmulas, o papel crepitando como um sussurro proibido, e leu as primeiras linhas. O fardo do pecado não é teu para carregar sozinho. Deus o levou na cruz, mas o mundo esqueceu como reivindicar essa liberdade. Seu peito apertou, como se uma mão invisível apertasse seu coração. E uma lágrima quente escorreu pelo rosto sujo, misturando-se à chuva, enquanto memórias de noites perdidas em braços errados e substâncias que prometiam paraíso, mas entregavam inferno, inundavam sua mente. Por que ela? Por que agora? A tensão crescia como uma corda esticada, pronta para romper, porque Sofia sabia que se virasse as costas, o abismo a engoliria de vez. Mas e se essa revelação fosse apenas mais uma ilusão? Fique comigo, porque o que vem a seguir é a reviravolta que mudou tudo, uma quebra no padrão que ninguém espera. O ar dentro da igreja parecia mais pesado agora, carregado com um aroma fente de incenso antigo e madeira podre. E Sofia se sentou no banco rangente, o som ecoando como um julgamento, enquanto virava as páginas com uma urgência que queimava por dentro, o conflito interno rugindo como uma tempestade.
Parte dela queria fugir de volta para a familiaridade da dor, mas outra, uma faísca divina, ansiava por libertação. Foi aí que a revelação se desdobrou, lenta como o amanhecer, cortando a noite, começando com uma verdade esquecida. O pecado não é apenas atos errados, mas uma escravidão que nos rouba a prosperidade que Deus planejou, aquela abundância de paz, propósito e provisão que vai além do material. Sofia sentiu um arrepio subir pela espinha, como se dedos gelados tocassem sua nuca ao ler sobre Romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Palavras que cortavam como uma lâmina afiada, revelando que a cruz não foi só perdão, mas uma ruptura eterna com o poder do mal. Seus pensamentos giravam em um vórtice. Eu tentei tudo, terapias, grupos de apoio, promessas vazias, mas nada libertava de verdade. A surpresa veio como um soco no estômago quando ela lembrou de uma noite anterior. Deitada no chão frio de um quarto alugado, o cheiro de vômito e desespero ao redor, clamando por ajuda sem saber para quem. E agora, aqui estava a resposta. Uma revelação que o mundo havia enterrado sob camadas de culpa autoimposta. Mas a intensidade subia, porque Sofia percebeu que aceitar isso significava confrontar demônios internos, aqueles sussurros que diziam: "Você não merece liberdade." E você sente isso agora, não sente? Essa mesma dúvida rastejando em sua mente, questionando se a liberdade é para você. Mas espere, porque a reviravolta maior está por vir. Uma pergunta que só será respondida se você ficar até o fim. E se o fardo que você carrega não for seu destino, mas apenas uma ilusão que Deus quer dissipar? Agora, imagine o coração de Sofia acelerando como um cavalo selvagem. O suor frio escorrendo pelas costas enquanto a chuva batia nas janelas embaçadas da igreja, criando padrões como lágrimas divinas, e ela mergulhava mais fundo no diário, o dilema se intensificando. Abraçar a revelação significava morrer para o velho eu, mas o medo de falhar novamente era como garras cravadas na carne. A revelação esquecida se revelava camada por camada, como peles de uma cebola que faz chorar, mostrando que a liberdade vem pela confissão e fé na obra completa de Cristo, ecoando 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sofia caiu de joelhos no chão úmido, o cheiro de poeira subindo como um incenso de arrependimento, e derramou sua alma. Vícios que a escravizavam, mentiras que tecia como teias, o vazio que nada preenchia, sentindo uma dor aguda no peito, como se algo se rompesse dentro dela. E então, a quebra de padrão veio inesperada. Uma paz inundou-a como uma onda quente, lavando a sujeira da alma. E pela primeira vez em anos, ela respirou livre, o peso evaporando como névoa ao sol. Mas a tensão não parava aí. No dia seguinte, ao sair da igreja, o mundo parecia diferente. O ar mais limpo, as cores mais vivas, e oportunidades surgiram, como um emprego que não só pagava contas, mas a colocava em um caminho de propósito, servindo outros com sua história. Prosperidade de Deus não era ouro, mas essa liberdade que transborda, curando feridas antigas. Você sente o cheiro da chuva parando, o sol rompendo as nuvens em sua imaginação? Essa é a esperança crescendo, mas há uma reviravolta final que vai te chocar, uma revelação que prova que isso não é conto de fadas. O silêncio na igreja agora era ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar distante da chuva, e Sofia, com os olhos inchados mas brilhantes, folheava as últimas páginas. O desejo por mais queimando como fogo sagrado, quando a verdade final se desdobrou como um véu rasgado. A revelação esquecida é que a liberdade do pecado é eterna. Não porque merecemos, mas porque a graça de Deus é irresistível, como em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade
que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ela sentiu um tremor no corpo inteiro, como se correntes invisíveis caíssem ao chão com um clangor imaginário. E a surpresa veio quando, semanas depois, sua vida floresceu. Relacionamentos restaurados, saúde retornando, uma prosperidade que começava no espírito e se espalhava para o cotidiano, provando que o fardo era uma mentira do inimigo. Mas a intensidade culminava em uma pergunta sussurrada. Por que esquecemos isso? Porque o mundo quer nos manter acorrentados. E se eu te disser que a história de Sofia não é única, mas ecoa em testemunhos reais de vidas transformadas pela graça, como aqueles que compartilharam ser libertados de vícios e depressão para uma prosperidade divina que ninguém pode roubar? Você acredita que isso realmente aconteceu com ela e pode acontecer com você? Já viveu algo parecido com esse fardo que te esmaga? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você, um chamado sussurrado de Deus para a liberdade eterna. Comente abaixo sua própria confissão, compartilhe com alguém acorrentado e se inscreva no canal para mais revelações que libertam. Mas só se tiver coragem de deixar o fardo para trás, para sempre.